Salve meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é sua irmã Cris, irmã Gabriela, e estamos na hora da palavra. Meus irmãos e irmãs, estamos meditando nas cartas escritas às igrejas da Ásia e hoje vamos meditar na carta escrita à igreja de Esmirna. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitou, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não temas nada do que está prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, como na primeira carta que nós meditamos, a igreja de Éfeso, hoje não é diferente na carta à igreja de Esmirna. Pois o Senhor já começa falando, aleluia, características dele. Ele começa dizendo: aquele que é o primeiro e o último, ou seja, o primeiro, aquele que estava no princípio, ele é o verbo, e ele estava no princípio da criação. E aquele que é o último, ou seja, que permanecerá, aleluia, Jesus, ao final. Aquele que foi morto e ressuscitou, ou seja, aquele que venceu a morte. O Senhor Todo-Poderoso. E ele começa falando para aquela igreja. Ele diz para aquela igreja que conhece a sua pobreza e a sua aflição. Aleluia. Ele conhecia o que aquela igreja estava passando, as perseguições, as aflições, a pobreza, porque muitos que serviam ao Senhor naquele tempo, meus irmãos, eles perseguiam de tal forma, tiravam seus bens, e então, ou seja, essas pessoas passavam ali a viver em situação de pobreza, em situação de dificuldade. Então, o Senhor estava falando para eles: olha, eu vejo tudo que vocês estão passando. Eu vejo as aflições que vocês estão passando. Eu vejo a pobreza que vocês estão passando. Mas vocês são ricos. O que o Senhor estava querendo dizer para aquela igreja? Aleluia, materialmente vocês sim estão passando aflição. Materialmente sim vocês estão passando limitação, estão passando ali pobreza. Mas entenda, vocês são ricos espiritualmente. Vocês são ricos diante de mim. E hoje não é diferente, meus irmãos. Deus, ele conhece a minha aflição. Deus, ele conhece a tua aflição. Não, em modo algum, irmãos, fale: ninguém não entende, ninguém sabe o que eu estou passando. Sim, Deus sabe o que você está passando. Sim, Deus te entende. Deus vê os problemas que você passa dentro da tua casa. Deus vê os problemas que você passa no teu trabalho. Deus vê as suas aflições. E quando você persevera em meio às suas aflições, fazendo a vontade dele, porque aquele filho que obedece ao seu pai, o seu pai se agrada e o seu pai honra ele. Então, e o Senhor continua falando para aquela igreja que ele conhece a blasfêmia daqueles que se dizem judeus. Ou seja, aqueles que se diziam que servia a Deus, que verdadeiramente ali cumpria as leis. Mas era tudo engano, era tudo sinagoga de Satanás. Eles eram enganadores, era o joio no meio do trigo. Então é o Senhor falando para eles: eu sei, eu conheço, eu sei quem que realmente serve e quem realmente não serve. E é Deus alertando para mim e para você. Às vezes, meus irmãos, nós estamos na caminhada e nós contemplamos tanta situação, nós contemplamos tanta injustiça. Às vezes, quem você vê que infelizmente não dá bons frutos na presença de Deus, infelizmente não dá um exemplo de ser um verdadeiro cristão. E você pensa: Deus, o Senhor não está vendo? Deus está afirmando: eu estou vendo, eu conheço. E vai haver um tempo que eu vou separar o trigo do joio. Não precisa de nós ficar preocupados, não precisa de nós ficar pedindo Deus justiça. Não, Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele conhece a cada um. Aleluia. E muitas vezes nós passamos lutas, aflições e perseguições por causa desses que têm nome de servir a Deus, mas não serve verdadeiramente. Mas não se preocupe.
Deus estava falando para aquela igreja: eu estou vendo. Eu sei o que vocês passam na mão destes que falam que serve e não serve. E é o mesmo que Deus fala para mim e para você. Ele sabe o que nós passamos nas mãos daqueles que falam que serve e não serve. Mas vai ver o tempo do juízo do Senhor. Não precisa que eu e você se preocupe. Nós só precisamos ficar na posição. Nós só precisamos viver a verdade. Nós só precisamos ser direcionados pelo Senhor e não nos influenciar por tais pessoas e não nos influenciar por tais igrejas, aleluia Jesus, que estão vivendo dessa forma, aleluia Jesus. E aquela igreja estava perseverante, meus irmãos, assim como eu e você deve estar perseverante nessas situações. E o Senhor falava para aquela igreja, para que eles não temessem, porque viria uma tribulação sobre a vida deles, viria aflições sobre a vida deles, mas que eles permanecessem fiel, que eles seriam provados. Ou seja, meus irmãos, nós também na nossa caminhada, nós sofremos tribulações, nós somos provados, aleluia Jesus, há inúmeras aflições. Nós temos que entender isso. Muitos, meus irmãos, começam a caminhada com Cristo e ao decorrer da caminhada vão vendo que as coisas vão se estreitando, vão vendo que vai havendo mais ainda tribulações, perseguições. E a primeira coisa que essas pessoas pensam é em deixar a Deus. Aleluia. A primeira coisa que essas pessoas pensam é de deixar o propósito, o chamado que Deus tem sobre as suas vidas. Aleluia, Jesus. E o Senhor Jesus, Ele fala para nós que no mundo nós teremos aflição, mas para que nós possamos ter bom ânimo, Ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo, meu irmão, minha irmã. Todos aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor passarão por tribulações. Todos aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor passarão por aflições, mas o Senhor não vai te abandonar nelas. Glória a Deus. É para eu e você ser perseverante nelas, meus irmãos, porque Deus estará conosco. E o Senhor fala para aquela igreja: ser fiel até o fim, para que vocês possam alcançar a coroa da vida. Então o Senhor fala para aquela igreja, para eles serem fiéis, e eles terão recompensa. Assim também eu e você, Deus, Ele quer que nós venhamos ser fiel, se precisa até a morte, meus irmãos. Será que nós estamos, aleluia, Jesus, neste tempo, a igreja de hoje, você, eu, realmente nós estamos, aleluia, Jesus, fortalecidos espiritualmente para ir até o final, se preciso, morrer, aleluia, Jesus. Morrer por Cristo, meus irmãos. Será que nós estamos preparados para ser fiel até a morte? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor estava falando para aquela igreja: se vocês forem fiel, vai ter recompensa. E Deus está falando para mim e para você: se eu e você nós formos fiel, vai ter recompensa, a coroa da vida. Aleluia, nós estaremos com o Senhor, nós seremos coroados, ainda que você não seja coroado nessa terra, ainda que você não seja reconhecido nesta terra, mas diante do Senhor, se você for perseverante, se você for fiel até a morte, o Senhor te coroará com a coroa da vida. Então vale a pena, meu irmão, minha irmã, vale a pena. E o Senhor fala mais, que o vencedor, ele não sofrerá o dano da segunda morte. E qual é a segunda morte? A morte espiritual, meus irmãos. Aleluia, Jesus. A condenação eterna, glória a Deus. Aquele que vencer, aleluia, será salvo. Aquele que vencer estará com o Senhor. Aquele que vencer não será condenado, não será lançado no lago que arde em fogo e enxofre, mas estará na nova Jerusalém com o Senhor, coroado pelo Senhor. Então vale a pena você sim passar as aflições, meus irmãos, raciocine comigo. Nós aqui na face dessa terra, no máximo vivemos 100 e poucos anos, e olhe lá hoje, né? Ou seja, meus irmãos, você aqui, você vive pouco, ou seja, as aflições são temporárias, as lutas são temporárias, as tribulações são temporárias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas e a sua alma? E a eternidade? Então vale a pena passar toda essa tribulação aqui, meus irmãos. E glória a Deus, estar pela eternidade com o Senhor. Está em paz, está em alegria, está na presença do Cordeiro de Deus. Vale a pena. Glória a Deus, aleluia. Por isso não desista. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel à palavra. Seja fiel. Seja fiel a Deus, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não é fácil fazer a vontade de Deus, meus irmãos, mas vai valer a pena. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O mundo virá contra você. A maioria virá contra você. Glória a Deus, aleluia. Mas se você permanecer, aquele que é todo poderoso estará com você para te ajudar
até o fim. Amém? Que nós possamos vencer em nome de Jesus, dar ouvido àquilo que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. E mais uma vez, meus irmãos, como nós meditamos na primeira carta de Éfeso, e agora nesta carta, nós vemos, meus irmãos, que todas essas situações que as igrejas da Ásia passavam naquele tempo, é o que as igrejas têm passado hoje. Glória a Deus, aleluia. É o que nos traz encorajamento para prosseguir. Se eles venceram, meus irmãos, o Senhor os ajudou a vencer. Glória a Deus, aleluia. O Senhor também nos ajudará a vencer, porque Ele é bom, maravilhoso e tremendo. E Ele zela pela sua palavra. Vamos orar? Vamos pedir a Deus força. Vamos pedir a Deus graça para nós passar pelas aflições. Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso, eis-nos aqui em mais essa oportunidade no qual o Senhor nos concede. Perdoa os nossos pecados em atos, palavras, pensamentos. Meu Deus querido, muito obrigada que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Jesus, estamos aqui, meditamos em mais, Deus querido, aleluia, uma carta, meu Pai, às igrejas da Ásia. E entendemos que também, meu Pai, é para nós, é no nosso tempo, Deus querido, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Meu Deus maravilhoso, nos ajude a passar pelas aflições, pelas tribulações que todos nós passamos. Nos ajude, meu Pai. Nos ajude, Deus querido, a vencer, meu Pai amado. Aleluia, Jesus, momentos que ali temos, meu Pai. Santo é o nome do Senhor, convivendo, às vezes ali com falsos irmãos, Deus querido. Aleluia, Jesus, pessoas que dizem que servem ao Senhor, mas não servem. Nos ajude a vencer esses momentos. Nos ajude, Deus querido, a entender, meu Pai, que o Senhor está contemplando tudo, que o Senhor está vendo tudo, que o Senhor é justo, a justiça está nas tuas mãos, meu Pai. E no tempo certo e na hora certa o Senhor irá trabalhar. A nossa oração é que essas pessoas se convertam, mas contudo todos estão nas tuas mãos, meu Pai amado. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa peleja, nessa caminhada. Esse irmão, essa irmã que está passando uma aflição no seu ministério, que está passando uma tribulação na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua família, que está passando uma aflição, meu Pai, na sua saúde, que ele e ela não possam desanimar, que ele e ela possa ser fiel, Deus querido, até a morte, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda porque nós não queremos morrer espiritualmente, meu Pai. Nós queremos, Deus querido, aleluia, continuar caminhando na tua presença, vencendo as aflições, para estar com o Senhor naquele grande dia. Aleluia, morar na Nova Jerusalém pela eternidade contigo. Nos ajuda, Senhor, nos ajude a ser fiel. É que pedimos ao Senhor e clamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? Que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça para nós vencermos, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, ativar os sinos das notificações, deixar o seu like e deixar nos comentários o seu pedido de oração. Porque todos os dias estamos aqui, na Manhã com Deus, às 7 horas da manhã, buscando o Senhor, no início do nosso dia, meditando, tendo uma breve meditação na palavra do Senhor e ao decorrer da semana, meditando também na palavra do Todo-Poderoso, crescendo na graça e no conhecimento. E fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã. Você vai vencer em nome de Jesus. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.